Como a gente falou no começo, no dia 7 de junho, portanto, nesta quarta-feira, é lembrado o Dia Mundial da Segurança dos Alimentos. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, anualmente 1 em cada 10 pessoas no mundo adoece após consumir alimentos contaminados. Um número elevadíssimo, né? E é justamente esse o tema do nosso quadro Hora Marcada de hoje. A gente está recebendo aqui o médico infectologista, Dr. Nairo Ferreira, para justamente conversar sobre os danos que esses alimentos podem causar à nossa saúde e os cuidados que a gente tem que ter também na tentativa de evitar infecções causadas por eles. Tudo bom, doutor Nairo? Tudo bom, bom dia, obrigado pelo convite. A alegria é nossa para a gente tentar aqui esclarecer. Todo mundo conhece alguém que está ou teve uma infecção alimentar, uma infecção intestinal, né? Elas são mais comuns em determinados períodos do ano, doutor? Na verdade, ela é uma doença, digamos, um quadro, um conjunto de doenças que podem ser sazonais, como a virose da mosca. Você deixa o alimento exposto, a mosca pousa, deposita ali micro-organismos, você vai consumir aquele alimento e termina tendo uma infecção do trato gastrointestinal. Esse período que passou, o período mais chuvoso, a gente teve uma grande quantidade de pessoas com a doença que nós chamamos de gastroenterite, que é a famosa infecção intestinal. Mas não somente esse período. Se você não tem uma higiene adequada de preparo do alimento, de armazenamento do alimento e na hora de manusear para consumir esse alimento, você está propenso a ter infecções que podem ser infecções brandas, ali passa 1, 2 dias com sintomas de náusea, vômito ou diarreia, até doenças mais severas que levam à internação com risco de ter a vida ceifada. Justamente, é isso que eu ia perguntar, porque o número é elevado, gente. A gente viu ali os dados, 1 em cada 10 pessoas tem algum problema de infecção no mundo. E quais são as consequências disso no nosso organismo, né? O senhor está explicando que pode levar à morte. Então, as consequências desse alimento contaminado para o nosso organismo, doutor? Isso, existem doenças mais brandas, doenças mais que você consumiu um alimento contaminado ontem e hoje eu estou com náusea, vamos 2, 3 dias passa. Mas se nesse alimento, nesse condimento, nesse seu consumo, tiver a contaminação por alguns grupos de bactérias como Shigella, Salmonella ou a toxina da bactéria Staphylococcus, você pode desenvolver uma toxemia bem mais severa, febre tifoide, diarreia com presença de sangue, perda de grande quantidade de líquido, como é o caso da Shigella, uma doença febril muito mais avassaladora, ou com um quadro do gastrointestinal muito mais florido, como é o caso da contaminação dos alimentos pela toxina da bactéria Staphylococcus. Essas são as que mais comumente a gente vê no nosso meio com a gravidade muito elevada. Tivemos já aqui em Teresina um surto de febre tifoide ocasionada pelo consumo de uma maionese de um determinado local e levou várias pessoas aos hospitais para internação por conta da contaminação desse alimento por essa bactéria, que foi algo que chocou até Teresina. Os hospitais todos ficaram lotados por pessoas com febre tifoide advindas do consumo desse alimento contaminado. Nossa, é realmente assustador se a gente for parar para pensar. Agora, doutor, quando a gente começa a sentir os sintomas, primeiro que eles se confundem com algumas outras viroses também comuns desse período e as pessoas terminam tentando tratar em casa. Não, vai passar e tal. E eu acho que acaba agravando o quadro, porque aí desidrata, fica mais complicado. Isso. Qual é o sinal de alerta que você tem que procurar ajuda médica, vá a um hospital, não pare de tentar em casa? Sinais de alerta. As crianças menores de 3 anos, menores de 5 anos e os idosos. 2 ou mais episódios de vômito e diarreia não tem que ficar em casa. Tem que ir para o hospital. Essa faixa etária, a desidratação é bem mais severa do que na faixa etária de adulto jovem ou adolescentes. Mas se você é adulto jovem, você está com um quadro clínico de dor de barriga, cólica abdominal, vômitos que não cessam com medicamento via oral, ou uma diarreia profusa em que você não consegue se manter em pé, porque isso dá uma fraqueza muito grande no organismo, e se vier ou não associada à febre,
obrigatoriamente procurar um serviço médico mais próximo. E se essa febre vier ou anteceder o quadro clínico abdominal, também procurar um serviço de urgência mais próximo. Doutor, e qual o tratamento, né? Vai depender do tipo de bactéria, mas para esse quadro de infecção, como é feito o tratamento? Geralmente a gente trata com antibióticos. A pessoa está fazendo febre, tem diarreia, tem vômito, tem histórico de consumo de alimento, de conservação duvidosa, de preparo duvidoso, a gente não amacia a mão para esse paciente. A gente entra com antibiótico terapia já de largo espectro na tentativa de evitar que essa infecção, provavelmente bacteriana, se torne uma toxemia mais grave. É rápido o tratamento? A pessoa se recupera rápido ou não pode? Depende, né? Depende da quantidade, da carga alimentar contaminada que foi consumida e do tipo de micro-organismo que está ali presente. Em alguns casos, a internação é obrigatória e dura até 7 ou 10 dias. Nos casos mais brandos, a gente consegue atender o paciente em consultório, prescreve um antibiótico, 2, 3 dias ele já está vendo uma melhora bem significativa. Tá certo, doutor. Só para a gente encerrar, já agradecendo a sua participação, o certo é você ter cuidado com aquilo que você ingere. Essa é a melhor dica para se evitar e tentar, pelo menos, prevenir essa dor de cabeça, né? Até mesmo porque a grande maioria das infecções do trato gastrointestinal e alimentar é carreado por nossas mãos. A gente leva a contaminação e a gente consome aquilo mesmo. O hábito do álcool que a gente trouxe da pandemia ajuda? De passar sempre o álcool? É essencial lavar as mãos antes e após o preparo e o consumo dos alimentos e higienizar as mãos com álcool. Tá certo, doutor Nairo. Foi ótimo o nosso papo, né? Pena que o tempo aqui é rapidinho, é curto, mas a gente agradece demais a sua participação. E eu que agradeço, espero ter sido esclarecedor. Foi sim. Obrigada, tá bom? Sucesso sempre.